Olá, aqui quem fala é o professor Maurício. O tema da aula de hoje é corrente elétrica e nesta aula estarei resolvendo alguns exemplos sobre o tema. Temos aqui a primeira questão. Um fio condutor é percorrido por uma corrente de intensidade 200 mA durante 1 hora. Qual foi a quantidade de carga elétrica que passou por uma seção reta do condutor? Então, primeiro, vamos anotar os valores que o problema acabou fornecendo. Ele forneceu aqui a intensidade da corrente elétrica, que é 200 miliamperes. Então, I tem que ser igual a 200 miliamperes. O tempo que essa corrente elétrica ficou passando por esse fio é de 1 hora. Então, nós temos uma variação do tempo, que corresponde a 1 hora. E o que ele está pedindo é a quantidade de carga elétrica. Então, nessa situação, ele quer saber quanto equivale o quê? Então, para isso, vamos estar utilizando a fórmula que já aprendemos, onde a corrente elétrica é igual à intensidade da carga elétrica dividido pela variação do tempo. Essa quantidade de carga elétrica pode passar multiplicando, assim nós vamos encontrar que a quantidade de carga é igual à corrente multiplicado pela variação do tempo. Então, carga é igual. Essa corrente elétrica é 200 miliamperes. Então, vamos colocar 200. E esse M aqui, que é o mili, ele vale 10 elevado a menos 3, multiplicado pelo tempo. O tempo é 1 hora. Porém, esse tempo de 1 hora é necessário que nós transformemos ele em segundos. Para isso, você tem que saber que 1 hora vale 60 minutos. Então, vamos multiplicar por 60. E 1 minuto vale 60 segundos. Então, vai ser multiplicado novamente por 60. Assim, nós vamos ter que a carga é igual a 200 multiplicado por 10 elevado a menos 3, multiplicado por 1 vezes 60 é 60, e 60 vezes 60 vai dar 3.600, que é igual. Para você multiplicar 200 vezes 3.600, é muito simples. Basta você desconsiderar esses zeros da multiplicação e observar somente essa parte aqui, que é o 2 e o 36. 2 vezes 36 é 72. Agora, 200 tem 2 zeros no final. Eu vou colocar 1, 2. E 3.600 também tem 2 zeros. Então, eu vou botar 1, 2 zeros. Esse 10 elevado a menos 3 vai repetir. 10 a menos 3. E agora o que eu vou fazer é simplesmente retirar da anotação ou então colocar em notação científica. Nessa situação aqui, eu prefiro retirar da anotação, sendo assim a carga vai ser igual. Para tirar da anotação, observa que esse 10 está elevado a menos 3. Então, aqui no final, que tem a vírgula, essa vírgula vai deslocar 3 casas para a esquerda. Assim vai ser 1, 2, 3, parando nessa posição. Então, aqui eu tenho 720 coulombs. E essa aqui é a resposta do problema. Está aí a quantidade de carga de 720 coulomb. Segunda, quais são a intensidade e o sentido da corrente elétrica que percorre a seção reta de um condutor, sabendo que em 10 segundos passam por ela da esquerda para a direita 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons livres. Para esse problema, vamos também anotar os valores que foi fornecido. Então, ele já começa com a pergunta. Ele quer saber a intensidade e o sentido da corrente elétrica. Então, eu quero saber quanto equivale a corrente elétrica I e o seu sentido. Ele fala que percorre a seção reta de um condutor, sabendo que em 10 segundos passam por ela. Nós temos um tempo aqui, variação do tempo, 10 segundos. Passa por ela da esquerda para a direita.
Então vamos imaginar. Aqui, supondo que esse desenho aqui seja o fio, e nós temos os elétrons que estão compondo esse fio. Ele fala que passa por ela da esquerda para a direita. Então os elétrons, eles estão se movendo aqui dessa forma, da esquerda para a direita. E passou essa quantidade de elétrons, que é equivalente a N, 5 vezes 10 elevado a 20 elétrons. E outra coisa que foi fornecida é o valor do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Lembrando que o elétron é uma carga negativa, então tem que ter um menos aqui. Muito bem. Primeiro, o sentido. Pessoal, se o elétron está se movendo para a direita, nessa situação, nós sabemos que existem dois sentidos de corrente elétrica. Existe o sentido classificado como sentido real, que no caso é a situação onde o elétron está se movimentando, é o sentido do elétron. E existe o sentido convencional, que é o sentido que a gente imagina que será percorrido por cargas positivas. Quando o problema ele pergunta sobre o sentido da corrente elétrica, ele quer saber o sentido convencional, ele não quer saber o sentido real. E já que os elétrons estão se movendo da esquerda para a direita, esse aqui é o sentido real, o convencional é o contrário, é da direita para a esquerda. Sendo assim, o sentido, vamos botar aqui o sentido da direita para esquerda. E tá aí. Essa aqui é a primeira resposta do problema. Agora ele quer saber a intensidade dessa corrente elétrica. Nós sabemos que a intensidade pode ser calculada como a carga dividido pelo tempo. E a carga é o número de elétrons multiplicado pelo valor do elétron dividido pela variação do tempo. Assim nós encontramos a intensidade. Então, a intensidade é igual. Esse N é 5 vezes 10 elevado a 20, multiplicado pelo E. Nessa situação aqui eu vou colocar ele em módulo. Vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo. E o tempo é 10 segundos. Então, a corrente elétrica aí é igual. Vou multiplicar 5 vezes 1,6 vai dar 8. 8 vezes 10. Reparem que aqui tem 10 aqui nessa posição e embaixo. Então, repete apenas uma vez. O 10 em cima, a gente soma os expoentes. Então, aqui é 20 menos 19, que o resultado vai ser 1. E aqui embaixo ainda tem o 10. Corrente elétrica é igual a 8 vezes 10. Nessa situação, repete o 10 uma vez, novamente. E em cima, esse 10 está elevado a 1. E embaixo, o 10 também está elevado a 1. Vou pegar o expoente de cima menos o expoente de baixo. 1 menos 1, 0. Assim, a corrente elétrica é igual a 10 elevado a 0 é 1. E 1 vezes 8 vai dar 8. Assim, nós encontramos 8 amperes. Essa aqui é a intensidade da corrente elétrica. Questão 3. O diagrama abaixo representa a intensidade de corrente que atravessa um fio condutor em função do tempo, sendo o valor da carga do elétron E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Determine. Letra A quantidade de carga elétrica que passa por uma seção reta do condutor nos primeiros 2 minutos. E letra B, o número de elétrons que cruza a mesma seção no referido intervalo de tempo. Então, para a letra A, ela está pedindo aqui a quantidade de carga elétrica que atravessa nessa seção. Então, eu quero saber aqui quanto equivale Q. É isso que a questão está pedindo. O que nós temos aqui? Nós sabemos o valor da corrente elétrica, que é um valor constante equivalente a 20 mA. Corrente elétrica I é igual a 20 mA.
E a questão pede essa quantidade dentro de uma variação de tempo equivalente a 2 minutos. Então, vamos usar a fórmula que aprendemos, que a corrente elétrica é igual à quantidade de carga dividido pela variação do tempo. E assim, substituiremos os valores. No lugar de I, vou colocar 20 mili, lembrando que o mili vale 10 elevado a menos 3, igual esse Q, que é o que nós estamos querendo encontrar, dividido pelo tempo, que é 2 minutos. Lembrando que esse tempo ele deve ser dado em segundos. Então, para transformar minutos em segundos, basta multiplicar por 60. Esse 2 vezes 60 pode passar para o outro lado multiplicando. Assim, nós vamos encontrar que a carga Q é igual a 20 vezes 10 elevado a menos 3, multiplicado por 2 e multiplicado por 60. Então, Q é igual. Se eu multiplicar 20 multiplicado por 2, é 40. E 40 vezes 60, quanto será que dá? Para você fazer isso, basta você pegar, esquecer o zero do final do número e reparar isso aqui, ó. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 6 vai dar 24. Então, assim, podemos colocar 24 aqui. Aqui, esse 20 tem um zero, o 60 tem outro zero. Então, vamos repetir o zero duas vezes. E, no final, repete 10 a menos 3. Eu posso tirar isso aqui da notação ou colocar em notação. Nessa situação aqui, eu prefiro retirar da notação, onde a carga é igual. Esse menos 3 vai dizer que a vírgula que está aqui no final tem que andar 3 casas para a esquerda. Então, vamos contar as casas. 1, 2, 3, ficando assim 2,4 coulombs. E essa aqui é a resposta para a letra A. Letra B. O número de elétrons que cruzam a mesma seção no referido intervalo de tempo. Então, agora eu quero saber quanto é que vale o N. Sabendo que Q é igual ao número de elétrons vezes o valor do elétron, então, nessa situação, esse Q nós já sabemos que vale 2,4. Esse N é o que queremos descobrir. E o elétron foi dado que ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse 1,6 vezes 10 a menos 19 ele pode passar para o outro lado dividindo. Assim, nós temos que N é igual a 2,4 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Nesta operação, você pode dividir normalmente 2,4 por 1,6. Assim, vai encontrar o valor de 1,5. E esse 10 a menos 19, ele passa para cima. E ele vai ficar positivo. É 10 elevado a 19 positivo. Então, isso aqui será a quantidade de elétrons que irá atravessar essa seção transversal de certo material. Questão 4. No vidro de uma lâmpada está gravado 60 watts e 120 volts. Estando a lâmpada conectada a uma corrente elétrica compatível com ela, determine. Letra A. A intensidade da corrente elétrica que percorre o filamento da lâmpada. E, letra B, o consumo dessa lâmpada em 20 horas, medido em kWh. Pessoal, os equipamentos elétricos, eles possuem uma etiqueta ou informações estampadas sobre ele, sobre a potência e sobre a tensão elétrica. Essas informações elas vão nos servir para indicar qual tensão a gente deve ligar aquele aparelho e também vai servir para a gente saber qual é o consumo de energia que aquele equipamento pode desenvolver em certo tempo. E para a letra A, ele está pedindo aqui a corrente elétrica que o equipamento vai acabar consumindo em certo intervalo de tempo, em um certo instante. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos primeiro anotar os valores que
foi dado. Primeiro, 60 watts é potência. Potência é igual a 60 watts. E 120 volts é a DDP. Então, DDP é igual a 120 volts. Na aula passada, eu ensinei que a relação entre potência, DDP e corrente elétrica é dada como sendo U vezes I. Essa potência ela vai valer 60, a DDP vale 120 e a corrente elétrica I. Então, 120 passa dividindo, nós temos 60 dividido por 120, isso é a corrente elétrica I. Dividindo aqui, nós temos 0,5 amperes. Tá aí, essa aqui é a intensidade da corrente elétrica que vai atravessar essa lâmpada. E a letra B? A letra B pede o consumo de energia em 20 horas. Esse consumo de energia em 20 horas, basicamente é o trabalho que a lâmpada estará sofrendo. Então, o que nós vamos fazer é calcular esse trabalho. Mas como é que calcula ele? Lembra que a potência é o trabalho dividido pela variação do tempo. Então, isso significa que o trabalho vai ter que ser a potência multiplicado pela variação do tempo. Então, o trabalho é igual. Primeira coisa, o problema está pedindo para medir esse consumo em quilowatts-hora. Esse K que tem aqui, o K de quilo, significa 10 elevado à terceira, tá? Não esquece que K é 10 elevado à terceira. K vale 1000. Então, para ter essa unidade aí, nós temos que pegar essa potência que foi dada, que é de 60 watts, e dividir por 1000. Então, vai ser 60 dividido por 1000 e multiplicado pelo tempo. O tempo é 20 horas. E agora? Agora nós podemos cancelar esse zero aqui com um zero embaixo. O zero de 60 com outro zero embaixo. 2 vezes 6, 12. E 12 dividido para 10, encontramos 1,2. Isso aqui vai estar em quilo, porque foi dividido por 1000. A potência, watts, e unidade de tempo, que foi multiplicado, horas. Então, deu 1,2 kWh. Esse aqui é o consumo dessa lâmpada. Quinta questão. Qual dos dois dispositivos consome mais energia elétrica? Uma lâmpada de 100 watts acesa durante 10 horas ou um chuveiro elétrico de 3.000 watts ligado durante 10 minutos? Então, o que nós vamos fazer aqui é basicamente ver qual dos dois possui maior trabalho, que no caso é maior energia consumida. Primeiro, eu vou botar aqui que o trabalho nós sabemos que pode ser encontrado como a potência multiplicado pela variação do tempo. Eu vou calcular o trabalho para a lâmpada. O trabalho da lâmpada é a potência dela, que é 100 multiplicado pelo tempo, que é 10 horas, que é o tempo que ele vai ficar ligado. Então, o trabalho da lâmpada é igual a 100 multiplicado por 10, nós temos 1000. 1000 watts hora. Agora, vamos calcular o trabalho do chuveiro elétrico. O trabalho do chuveiro elétrico, vou botar C para o chuveiro, igual a potência dele, que é 3.000, multiplicado pelo tempo que ele fica ligado, que é 10 minutos. Mas tem um detalhe. No trabalho que foi determinado para a lâmpada, nós utilizamos o tempo em horas. E nesse aqui, o tempo está em minutos. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui e vou dividir pelo tempo de 60. Por quê? Porque 1 hora equivale a 60 minutos. Então, para me transformar de minutos para hora, eu divido por 60. Então, cancelando 0 aqui e aqui, nós temos 3.000 multiplicado por 1, que é 3.000, e 3.000 dividido por 6, o resultado vai ser 500. Então, nós temos 500 watts hora. Então, quem foi que deu o maior trabalho? A lâmpada
ou chuveiro elétrico? Lógico que, pelo valor maior, a lâmpada tem maior consumo, pois ela passou 10 horas ligada, enquanto o chuveiro passou 10 minutos. Porém, embora o chuveiro tenha ficado ligado 10 minutos apenas, ele consumiu metade da energia que a lâmpada consumiu dentro de 10 horas. Então, o chuveiro elétrico ele consome bastante. Então, nessa situação, a lâmpada tem maior consumo de energia. Então, nossa resposta será a lâmpada. Sexta questão. Uma dona de casa passa a roupa durante meia hora, todos os dias, usando um ferro elétrico que funciona na ADDP de 110 volts e dissipa potência de 660 watts. Assim, determine a intensidade de corrente que atravessa o aparelho. Letra B. O custo mensal, 30 dias, de energia elétrica dispendido pelo aparelho com kWh custando 40 centavos, desconsiderados os impostos. Muito bem. Então, primeiro vamos anotar os valores que foi fornecido pelo problema. Ele forneceu aqui a potência, que é 660 watts. Então, nós temos que a potência é igual a 660 watts. A ADDP, que vai ser igual a 110 volts. E na letra A está pedindo a intensidade da corrente elétrica. Então, vamos fazer aqui. Letra A, ele quer corrente elétrica. Como sabemos, potência é igual a corrente elétrica multiplicado pela ADDP. A potência vale 660, a corrente elétrica é o que queremos saber, e a ADDP está valendo 110. O 110 passa dividindo, temos 660 dividido para 110, que é igual a corrente elétrica I. Assim, a corrente elétrica está valendo um total de 6 amperes. E está aí a resposta para a letra A. Essa letra B quer saber quanto será pago na energia devido ao uso desse ferro de passar durante esse mês. Então, o que é que nós vamos fazer primeiro? Vamos calcular aqui o consumo de energia do ferro durante um mês. Lembrando que esse consumo ele é dado através do trabalho. Então, o trabalho vai ser igual à potência multiplicado pela variação do tempo. Então, o trabalho é igual. A potência do ferro é 660 watts. Ele fica ligado durante meia hora, como está escrito aqui no texto, todos os dias. Então, meia hora é 0,5, é metade de uma hora, multiplicado ainda por 30 dias, pois ele fica assim ligado todos os dias da semana. Então, o trabalho é igual. 660 multiplicado por 0,5 vai dar 330, multiplicado ainda por 30. Então, o trabalho é igual. Vamos esquecer esses zeros do final desses números e vamos considerar esse 3 aqui. Esse 3 multiplicado por 3 é 9. E 3 vezes 3, 9. Agora tem um zero aqui, repete, e outro aqui, repete. Então, deu um total de 9.900. É só que isso aqui ele está determinado em watts hora. Temos que transformar para quilowatts hora. Como é que faz? Vamos dividir por 1.000. Dividindo por 1.000, cancela 0 em cima, 0 embaixo, 0 em cima, 0 embaixo. Se eu cancelar um 0 embaixo aqui, vai ficar 9,9. Então, nós temos 9,9 quilowatts hora. Esse aqui é a energia consumida durante um mês. Mas o problema pediu para considerar o seguinte, que 1 kWh vale um total de 40 centavos. Então, vou colocar aqui. Então, quanto será que vai valer 9,9 kWh? Quanto será que vale? Eu vou colocar que ele vale X. Então, vai ser X vezes 1, que vai dar X, igual
a 9,9 multiplicado por 0,4. 9,9 multiplicado por 0,4. Fazendo a multiplicação, encontramos que isso aqui vai dar R$ 3,96. Então, é isso aqui que ele vai pagar devido ao consumo de energia gerado pelo ferro de passar em um mês, fora os impostos. Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero ter ajudado a esclarecer as dúvidas a respeito desse tema de corrente elétrica e nos vemos na próxima aula. Até mais!